Então, o tema da live de hoje é 5 estratégias para acelerar o seu metabolismo depois dos 40 anos, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Para quem caiu de paraquedas aqui e não me conhece, eu sou o Tio Ed e eu ajudo homens e mulheres a eliminar a gordura e definir o corpo em 8 semanas, tá? E olha, para a gente começar logo, sem mais delongas e entrar logo direto no assunto, se você tem algum amigo que está com dificuldade de emagrecer, perder barriga, sabe? E não, tentou de tudo, não consegue, tem um aviãozinho aqui do lado direito. Tá vendo meu dedo aqui, galera? Embaixo do meu dedo aqui tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho, vai aparecer uma relação de nomes, envia essa live aqui, envia esse bate-papo pra gente, para uma pessoa que está precisando de ajuda para conseguir emagrecer, tá bom? Show de bola! Então essa live de hoje aqui, eu trouxe 5 estratégias para você acelerar o seu metabolismo. Tá? E por muito tempo, no começo da minha profissão, eu já trabalho com essa questão de emagrecimento há mais de 15 anos. E lá atrás, quando eu comecei a minha profissão, gente, eu acreditava, assim, muito que era possível você conseguir emagrecer só com exercício físico. Que era possível você emagrecer só com dieta. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a envelhecer. Hoje eu tenho 45 anos. E os meus alunos também, que basicamente têm a minha mesma idade, né, idades parecidas com a minha, começaram a ter dificuldade também para ter resultado, conseguir emagrecer e definir. Então, aí eu comecei a perceber que depois de 40 anos, só exercício físico não funciona mais. Só uma boa alimentação não é o suficiente para a gente conseguir emagrecer. Então, se você hoje está cometendo esse erro, já vou começar de cara. Se você hoje pensou em emagrecer, está querendo emagrecer e foi para academia achando que é só academia, só o treino vai fazer você perder barriga, já começo falando para você que você já está errando. Só exercício físico não vai fazer, não é o suficiente. Eu vou explicar como a gente vai fazer isso. Só o exercício físico não é o suficiente para você conseguir perder barriga aí. Você pode até ter um pouquinho de resultado no começo, mas depois volta o famoso efeito sanfona aí, você volta a engordar tudo novamente. Deixa eu colocar um exemplo aqui de um aluno meu que recentemente ele teve um resultado incrível. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu quero explicar na prática exatamente o que eu estou falando aqui. Se eu colocar aqui a foto dele, vocês vão entender o que eu estou falando. Esse aqui é o Leandro. O Leandro tem 45 anos. Por que eu estou falando para você que só uma atividade, só um pilar não é o suficiente para você conseguir emagrecer e ter um resultado bacana como esse do Leandro depois dos 40 anos? Se vocês repararem na foto do antes, do Leandro com essa barriga, você pode reparar que o Leandro já fazia exercício físico, ele já fazia musculação e ele também já corria na esteira, ele fazia cardio. E treinava bem, ele fazia 2 horas de musculação, ele ficava 2 horas na academia, 1h30, 2 horas na academia. Lá ele puxava ferro, fazia musculação e ele corria na esteira. Ele fazia aquilo que a maioria das pessoas fazem. E olha o corpo dele, ele não conseguia perder barriga, você vê que o corpo dele tem até uma massa muscular, você consegue visualizar a massa muscular dele, mas tem ali uma capa de gordura, né, atrapalhando, você não consegue visualizar ali a definição do corpo dele, porque tem uma capa de gordura que está na frente da parede abdominal, na frente do peitoral, na frente dos braços. Então o que acontece? Quando o Leandro entrou no programa, a primeira coisa que a gente falou com ele, falou: Lê, exatamente o que eu vou falar para vocês aqui. Leandro, só exercício físico não é o suficiente. Se o exercício físico fosse o suficiente para ele emagrecer, gente, ele estaria magro aqui na primeira foto. E o que aconteceu? A gente explicou para ele, né, quais são os alimentos que realmente estavam fazendo ele engordar. Ele não parou de comer, ele simplesmente trocou a alimentação dele. Eu vou falar melhor sobre alimentação lá na frente, mas só para vocês entenderem, só o fato dele ter trocado a alimentação, olha o que aconteceu com o corpo dele. Esse resultado aqui foi um pouco mais de 8 semanas. Tá? Em 8 semanas ele perdeu 10 quilos. Essa foto do antes e do depois deve ter mais ou menos aí umas 9 semanas. Ele perdeu mais de 15 quilos no total. Então, só para você entender que na primeira foto, para a gente resumir aqui, ele já treinava bem pra caramba, ficava 1h30, 2 horas na academia, fazia cardio bem pra caramba, mas não conseguia ter resultado. Então a gente precisou fazer o quê? Que ele entendesse que só exercício
não funcionava. Então a gente ensinou ele a aplicar outros pilares dentro da rotina dele. E em 8 semanas ele explodiu. Olha o corpo dele, olha a definição do peitoral, olha o ombro dele. Quem é homem sabe que é difícil pegar ombro. Então pode perceber que ele teve um resultado incrível. Aí você pode estar me perguntando, mas Ed, o Leandro, ele é homem, né? O homem tem mais facilidade para perder gordura, ganhar massa muscular, tem mais facilidade para emagrecer, porque o homem tem mais massa muscular, né? Se você tem uma mulher nessa live, pode estar pensando isso. Deixa eu mostrar um resultado aqui de uma aluna que foi exatamente a mesma coisa. Ela já treinava e teve um resultado aqui incrível também. Então, eu quero mostrar, gente, para você entender aonde você está errando. Deixa eu mostrar aqui o resultado, por exemplo, da Ana. Deixa eu colocar aqui a Aninha, para vocês verem. Cadê a Ana? Peraí. Ó, a Ana, 44 anos, mãe de 3 filhos, manicure, tá? Trabalha sentada, ou seja, a profissão dela é uma profissão que não exige muito esforço, ela não tem gasto calórico, ela fica sentada o tempo todo. E ela, assim, trabalha de segunda a sábado, tem uma carga horária bem pesada, e mesmo assim ela arrumou tempo para treinar. Pode parecer estranho que eu falar para vocês, mas nessa primeira foto aqui, a Ana já treinava. Pode ver que ela está com a mesma roupa. Ela já treinava aqui na academia. E ela não conseguia ter resultado. Ela veio da musculação, depois ela veio treinar comigo aqui na academia, mas ela não fazia parte do projeto Sarar Depois dos 40. Ela só treinava na academia. Aí a gente entrou, ela veio conversar comigo, ela começou a fazer parte do programa, e eu falei, Ana, fala pra mim como que é a tua alimentação. E a Ana falou mais ou menos que ela comia, eu falei, olha, a gente precisa melhorar a qualidade dos teus alimentos. E olha o que aconteceu com ela, gente. Impressionante que muita gente, quando eu coloquei essa foto na internet pela primeira vez, muita gente mandou mensagem pra mim falando assim, pô, tio Ed, isso não pode ser, é impossível uma pessoa conseguir perder a barriga assim, de forma natural, né? Porque a gente não usou nenhum tipo de procedimento estético, não usou lipoaspiração, nenhum tipo de cirurgia. Isso tudo foi pilares que eu vou mostrar para vocês aqui que é possível. E olha a barriga da Ana, dá uma reparada, gente. Tem bastante celulite, né? A gente sabe que celulite é uma gordura. Então, aconteceu com ela. Ela não conseguia perder essa barriga mesmo treinando. E aqui, nessa primeira foto aqui, é mais louco falar isso para vocês, mas ela já treinava pesado pra caramba. Ela já treinava de segunda a sábado, treinava muito. E ela é uma pessoa dedicada pra caramba, ela vem 7 horas da manhã, ela não falta, ela treina de segunda a sexta-feira, treina 5 vezes por semana e não conseguia perder a barriga. Olha que doideira isso. Aí a gente entrou com um projeto com ela, apresentamos os pilares importantes para ela, os pilares de alimentação, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco, e pum, explodiu. Olha o abdômen, olha o corpo dela agora definido, olha a barriga definida, 44 anos, 3 filhos. Gente do céu, aconteceu uma mágica aqui, isso acontece aqui praticamente quase todos os dias com nossos alunos aqui. Mas o que aconteceu com a Ana? Ed, você pode estar me perguntando, mas só o exercício físico não foi suficiente fazer isso. Só a alimentação da Ana também não era o suficiente para fazer isso. O que aconteceu com a barriga dela aqui, com a pele da barriga dela, gente? Isso pode acontecer com homem e com mulher, tá? O exercício físico fez o que aqui com a pele dela? Ele melhora o colágeno, a produção de colágeno, a gente sabe que o colágeno é importante para a pele, e a pele que ela, uma pele que estava cheia de celulite, uma pele já com um pouco de estria ali também, o próprio exercício físico estimula a elasticidade da pele. Então a pele que ficou muito tempo esticada, ela costuma ficar mais igual aquele elástico branco velho, sabe aquele elástico da nossa avó, que ela usava para costurar? Quando ele fica muito velho, ele fica frouxo, né? A pele basicamente é a mesma coisa. Ela começa a ficar mais frouxa, mais esticada, e dificilmente ela consegue voltar. Dificilmente não, se você não estimular, né? Então o exercício físico, principalmente força, ele melhora a qualidade da sua pele, e esse elástico, essa pele volta a ficar uma pele mais elástica, uma pele mais forte, e devagarinho, claro que isso é um processo natural, e devagarinho ela conseguiu fazer com que a pele voltasse. E através do exercício físico, de uma boa alimentação, a gente usou um outro pilar muito importante, que foi o jejum. Então o jejum, quando você passa ali, faz jejuns mais longos um pouquinho,
o próprio jejum, ele tem ali um benefício que a Ana aproveitou muito bem o benefício do jejum, que a gente chama de autofagia. O jejum, ele tem esse benefício da autofagia é justamente ele utilizar essas células mortas, essas células que estão, digamos, no corpo não, que está sobrando, que está ali sendo um extra, né? Não só está atrapalhando a pele dela ali. Então o jejum pensa assim, quando você faz jejum. Jejum é quando você não está se alimentando, correto? E teu corpo pensa assim, gente, as células conversando lá dentro. Ó, uma célula falando com a outra, tá? Vamos fazer aqui uma analogia. Uma célula falando com a outra célula. Gente, não tem comida aqui dentro. Não tem comida aqui, ninguém está comendo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora eliminar as células mortas, as células mais frágeis. Então o teu corpo ele sabe fazer esse mecanismo e começa, digamos, comer as células que estão mais frágeis, mais mortas no seu corpo. Então ele começou, digamos, a fazer uma autofagia nessa celulite, nessa barriga, nessa célula morta da barriga dela. Isso acontece no corpo todo, tá, gente? Inclusive, gordura visceral também, o jejum é ótimo para isso, porque ele consome aquela gordurinha que está lá dentro, aquela mais interna também. Isso aconteceu também no corpo da Ana. Então ela ficou com a barriga trincada, tanquinho, com recursos naturais e hoje tá com corpão aí, tá? Então só para vocês entenderem que é super possível fazer isso sim com recurso natural. Então vamos entender como que a Ana fez isso. Simbora então. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então mostrei aqui da Ana. Então vamos entender um pouquinho, agora já entrando na prática, e quero que vocês entendam a grande sacada dessa live aqui. Eu quero que você entenda o seguinte. Primeira coisa, o que faz nosso metabolismo ficar lento? Se eu quero que ele acelere, eu preciso entender primeiro o porquê que ele ficou lento. Então é legal a gente entender isso, tá? Então a primeira parte que eu quero que vocês entendam é isso. Então o que acontece? Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, né, a gente está na fase de crescimento. Então, ou seja, a gente cresce massa muscular. Ó, eu estou falando para essa câmera aqui, estou falando para cá. Então talvez não consiga, só para vocês saberem, tá? Então é o seguinte, a gente ganha massa muscular, a gente ganha densidade óssea, nossos ossos aumentam, tendões, articulações, ou seja, a gente está num processo de crescimento, ok? E nossos hormônios estão ali trabalhando a todo vapor ao nosso favor para a gente crescer de forma saudável. Isso faz parte da natureza, é assim que funciona. Beleza? Então todo esse processo de aumento de massa muscular, aumento de ossos, todo esse processo de crescimento, ele tem uma demanda muito alta para o nosso organismo. O teu organismo ele gasta muitas calorias para fazer todo esse processo de aumento de metabolismo. Você fica cada vez mais forte, você sai de criança, passa adolescente ali, jovem, depois uma fase adulta. Então até chegar na fase adulta, o teu corpo ele trabalha muito. Beleza, entendi isso. Então por que a gente tem um metabolismo lento? Porque antigamente você comia X, vamos colocar 2.000 calorias, vamos colocar uma conta aqui, e era jovem. Então o teu organismo utilizava muitas calorias porque ele trabalhava muito. Beleza? O que acontece agora? Depois dos 30 anos, a mãe natureza ela entende o seguinte, que você já fez a sua parte aqui na Terra, digamos assim, você já procriou, você já teve filhos, digamos assim, chegou no teu auge da tua vida, isso acontece com todos os animais, não só com o ser humano, e a partir de agora, o teu metabolismo para de aumentar, de ganhar performance, de melhorar, e agora começa uma caída, né, um declínio no nosso organismo. Então, se deixar na mão da natureza, a gente vai envelhecer como qualquer pessoa. Entendido isso? Beleza. O problema é que o que você comia quando você tinha 20 e poucos anos, você utilizava tudo. Então você comia 2.000 calorias e utilizava ali 2.000 calorias, porque você tinha uma demanda muito alta de gasto calórico. Agora com 40 anos, o que acontece? Você come muitas vezes as mesmas 2.000 calorias, mas o seu organismo ele não trabalha na mesma intensidade como ele trabalhava quando ele tinha 15, 18, 20 e poucos anos, 25 anos. Então agora o que ele faz? Você está colocando
digamos, comida a mais, e toda comida que sobra no seu organismo só vai para um lugar, para a barriga, para a gordura. O teu corpo pega tudo que você não utiliza, tudo que você come e sobra, essa energia que sobra, que você não utiliza, o teu corpo pensa assim, bem, eu vou armazenar, eu vou guardar essa gordurinha para aquela pessoa utilizar aquela gordura em um momento que ela não estiver comendo. Basicamente é assim que funciona. O problema é que toda vez que você está se alimentando, você está armazenando gordura. E se você não para um minuto para comer, não espaça, a gente vai falar sobre isso, as suas refeições, o teu corpo está sempre armazenando gordura. Então, se você não dá uma freada, não dá um espaçamento maior entre refeições, o teu corpo não tem capacidade de buscar esse estoque de comida, esse estoque de gordura, de calorias que ele está acumulando. Então, quero que você entenda um pouco sobre isso. Beleza? Vamos lá. Então, o que acontece? Vou beber uma água aqui. O que acontece, gente? A grande sacada dessa live é para vocês entenderem que isso é para fechar, isso é para você. Agora vai ser para explodir a cabeça de vocês. É para explodir a cabeça de vocês aqui. Porque eu vou falar um negócio para vocês onde 99% das pessoas estão errando. 99% das pessoas estão errando. Então imagina só, Ed, as pessoas pensam assim, beleza, eu coloquei a analogia aqui. Se a pessoa está comendo 2.000 calorias e agora ela está com 40 anos e ela está consumindo menos calorias para se manter viva, é fácil fazer essa conta, tio Ed. Basta você comer menos. Agora comer 1.500 calorias que você vai conseguir aqui emagrecer e perder barriga. Né? É assim que a gente pensa? 99% das pessoas fazem isso. As pessoas fazem uma coisa chamada déficit calórico ou fazem dietas malucas. Tipo assim, dieta da banana, dieta da sopa, você escuta de tudo. Dieta da lua, dieta da maçã. Então, toda vez que você faz algum tipo de dieta, acontecem duas coisas. Primeiro, essa dieta, se a gente for pegar, por exemplo, a dieta da maçã. Gente, quem é que vive de maçã? Maçã tem as suas vitaminas, faz bem, fato, mas coitada, ela não consegue entregar tudo que a gente precisa para a gente conseguir aumentar nossa massa muscular, para a gente viver, para a gente, enfim, para a gente ter uma vida saudável. Só a maçã não consegue entregar isso. E a pessoa acha que isso vai funcionar. Então, primeiro, você pode ficar doente quando você faz essas dietas malucas que você vê na internet aí, tá? A primeira coisa é isso, você vai ficar doente porque você não está comendo o suficiente para você se manter vivo, top? E outro problema é o seguinte, por quanto tempo você consegue sustentar essas dietas malucas que tem na internet? Por pouco tempo, quase nada. Tem gente que começa uma dieta e uma semana já chuta o balde, não consegue. Por que você não consegue manter uma dieta comendo pouco? Porque você foi feito para comer o suficiente, aquilo que você realmente precisa, aquilo realmente que você necessita para o teu dia a dia ali. Então toda vez que alguém chega para você e fala, meu amigão, minha amigona, você vai ter que comer menos comida agora. Você agora vai comer, em vez de você comer 2.000 calorias por dia, você vai comer 1.500 calorias por dia. Aí o que acontece? Quando falta comida para você até pode sustentar isso durante um período. Mas isso não é sustentável porque isso pode desencadear gatilhos que você vai descontar lá na frente. Você não consegue sustentar, escuta o que o Tio está falando aqui para vocês, não tem como sustentar uma dieta passando fome. Não tem como lutar contra a fome. Então se você faz uma dieta hoje para passar fome, ficar comendo peito de frango com salada, essa dieta sua, você está candidato aí, essa dieta é candidata a ser fracassada. Ninguém sustenta isso. Mas eu conheço uma pessoa que consegue viver assim. Eu acredito de verdade, eu conheço um monte de gente, atletas, fisiculturistas, eu tenho vários amigos que conseguem viver, isso é uma vida de um atleta. Pessoas que vivem, que é fisiculturista, são pessoas que trabalham com isso o tempo todo. Aquela pessoa é realmente muito disciplinada e ela está disposta a viver aquele estilo de vida muito restrito, comendo frango, sem gordura e salada pro resto da vida. Mas, gente, de verdade, você é pai, você é mãe, né? Todo mundo aqui, acredito, tem praticamente a mesma idade. Eu tenho 45 anos, a maioria das pessoas que me seguem aqui
tem 35 anos a 45 anos, tem gente com menos idade, com mais idade, mas a média das pessoas aqui são pessoas com mais de 40 anos. E muita gente tem filho, trabalha pra caramba. A gente está aqui no momento da nossa vida que a gente está trabalhando pra caramba, uma carga horária bem puxada pra gente, né? A gente está num processo aqui de crescimento de carreira. Então, imagina só, você já está numa luta danada. Aí você tem que comer pouco, né? Comer igual um passarinho. O que vai acontecer com você? Você vai ficar irritado pra caramba, vai ficar chateado, cria uma irritabilidade muito grande e você não consegue sustentar isso. Então a grande sacada não é fazer você comer menos. Isso é o que todo mundo faz. É o famoso déficit calórico. Mas é fácil fazer uma pessoa emagrecer, só fazer déficit calórico. Beleza, acredito que é fácil emagrecer, mas ela não consegue sustentar isso durante muito tempo. Então qual que é a grande sacada? Você pode continuar comendo 2.000 calorias, mas a gente vai agora colocar 2.000 calorias de alimentos que realmente nutrem o seu corpo. Eu vou falar quais são aqui hoje. Aí você continua comendo as 2.000 calorias, mas o que você precisa fazer, que é a grande sacada dessa live, não é parar de comer menos, é você aumentar o seu metabolismo. O que você precisa não é comer menos, isso é que todo mundo faz, é você aumentar o seu metabolismo. Isso é a grande sacada, é você fazer o teu metabolismo ser um queimador de gordura, e a grande sacada é essa. Então o que eu trouxe para vocês aqui hoje não é fazer dieta maluca, não é fazer dieta da lua, não é fazer dieta da maçã. Isso é loucura, ninguém consegue viver assim, tá bom, gente? Estou muito tempo nisso. Você pode comer comida pra caramba, desde que você coma comida saudável. Se você comer comida saudável, automaticamente você não vai comer muito, porque comida saudável sacia muito mais. Só come muito quem come muito mal. A verdade é essa. As pessoas que se alimentam bem, são bem nutridas, comem alimentos nobres, que é o nome que eu dou para os alimentos saudáveis. Se você tem uma alimentação nobre, automaticamente você come menos refeições, menos comida. Isso você vai entender quando você começar a trocar a tua alimentação. Porque tem uma coisa chamada saciedade, alimentos que saciam a tua fome. Beleza? Então vamos lá. Então o que fazer? Aumentar o metabolismo. Então o que a gente precisa fazer? Quando a gente pensar em aumentar o metabolismo, a gente precisa focar no que é o mais importante para aumentar o metabolismo. O que é o mais importante? Vou até abrir aqui os comentários. Vou deixar aqui, ó. Ativar comentários. Coloque aqui para mim, gente. O que é o mais importante para aumentar o metabolismo? Uma coisa só, dá um tiro assim, certeiro. O que você precisa fazer para você aumentar o seu metabolismo? Fala pro tio Ed aqui. O que você precisa fazer para aumentar o seu metabolismo? Você não precisa comer igual um passarinho, ficar comendo peito de frango e salada todo dia. Você precisa agora comer saudável, mas o que você precisa fazer para agora começar a emagrecer é aumentar o seu metabolismo, aumentar a sua demanda, fazer você comer mais, ter demanda para consumir mais comida. O que você precisa fazer? Ó, o Murilo colocou aqui, ó, o Murilo colocou assim, aumentar o batimento cardíaco. É uma delas. Beleza. Mas o que é mais importante? Exercício físico, a Marcela colocou aqui, ó. Exercício, alimentação, exercício. Gente, é uma só. É um negócio que se você fizer, você começa a emagrecer. Um tiro, uma sacada só. O que você faz? Não é o jejum, beleza? Boa, jejum ajuda pra caramba, eu vou falar sobre ele aqui, mas não é. Largar o açúcar também não tem a ver com alimentação. Qual que é a sacada principal para você? Epa, acertamos aqui. Bingo aqui, ó, bingo. Fran, fixar o comentário, Fran? Deixa eu ver aqui, Fran... A Fran matou aqui, galera, ó, colocou aqui a Fran, né? Fran, massa muscular. Aí, galera, beleza, fechamos, já matamos. O que a gente precisa fazer aqui? Para você conseguir emagrecer mais rápido, dormir bem, vou falar tudo isso. Então, ó,
Deixa eu só tirar os comentários aqui, se eu não consigo desenvolver aqui. Beleza, massa muscular, matou aqui, Fran, parabéns aí, tá? Então, show de bola. Já que a massa muscular é o fator mais importante para acelerar o seu metabolismo. Você pode pegar qualquer pessoa e colocar uma pessoa com 40, com 50, com 60, com 70 anos. Se você fizer exercícios específicos para essa pessoa ganhar massa muscular, essa pessoa vai se tornar uma pessoa queimadora de gordura. A massa muscular, ela tem muita fome, digamos assim. Então, de uma forma bastante simples de fazer uma analogia aqui, é claro que não é assim, mas só para vocês entenderem, a massa muscular, ela gosta de comer gordura. Ela precisa se alimentar a massa muscular. Então, o grande sacado do seu corpo, o que é? É você ter mais massa muscular do que gordura. De novo, galera, se você quer emagrecer depois de 40 anos, você precisa ter mais massa muscular do que gordura. Quando a gente olha a tua composição corporal, quanto meus alunos, a gente vai conversar com eles, a gente vai fazer uma avaliação neles, né, através de uma biopedância, através de pregas. E se todo aluno que tem mais gordura do que massa muscular, essa pessoa, ela está muitas vezes acima do peso. Ela está com excesso de peso, às vezes está gorda, ou às vezes não está com aquela aparência, sabe, gordinha, não. Muitas vezes ela está magra, mas com barriga. É gordura da mesma. Então o que acontece? A grande sacada é você fazer o quê? Mudar. Você precisa agora ter mais massa muscular do que ter gordura no seu corpo. Beleza, show de bola, entendido. Então, Ed, o que eu posso fazer para aumentar a minha massa muscular? O que eu preciso fazer para aumentar a minha massa muscular? Vou abrir os comentários de novo aqui. Qual o melhor tipo de exercício para aumentar a massa muscular? Vamos ver se a Fran acerta de novo. Vamos lá, Fran. Qual que é o melhor? Qual que é a melhor estratégia? O que você precisa fazer para ganhar massa muscular? Só tem um jeito para ganhar massa muscular. Qual que é esse jeito? O que você precisa fazer para aumentar a sua massa muscular para o teu corpo se tornar um queimador de gordura? O que vocês precisam fazer? Corrida? Pedalar? Caminhada? O que vocês precisam fazer? Nadar? O que vocês precisam fazer? Qual que é a melhor forma para você aumentar a sua massa muscular, tendo em vista que a massa muscular é muito importante para você, é o fator mais importante para você começar a queimar gordura. A grande sacada, então a primeira estratégia para você ganhar massa, a primeira estratégia dessa live é justamente encontrar uma forma de você fazer musculação. A musculação é a melhor forma de colocar o seu corpo, incentivar, estimular, criar um estímulo para o seu corpo para ele aumentar a massa muscular. Não é com corrida, não é correndo na esteira, não é fazendo caminhada, não é pedalar, não é fazer natação, não é jogando bola fim de semana, não é jogando futevôlei, não é jogando vôlei, não é dança, não é pilates, não, é musculação. Mas Ed, eu gosto de dar minha corridinha fim de semana. Continua correndo fim de semana. A corrida vai ser o complemento. O principal é a musculação. Ed, eu gosto de fazer jiu-jitsu. Top! Eu vou entrar inclusive, tá? Minha filha já faz. Continua fazendo a tua luta. Gosto de fazer karatê, gosto de fazer capoeira. Continua. Mas a musculação é o principal. Tio Ed, eu gosto de jogar bola. Beleza? Joga teu futebol. Mas a musculação é o principal, porque a musculação, ela que vai incentivar o teu corpo a aumentar a massa muscular. Deu para entender? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, primeira estratégia de hoje, são 5 estratégias. Primeiro, fazer musculação. E aqui vem uma grande sacada que as pessoas acham que para fazer musculação, você precisa ir para uma academia. O mais importante da musculação não é o lugar que você está fazendo. Você pode fazer musculação num espaço como esse daqui. Você pode fazer musculação na praia.
desde que você tenha o estímulo certo para o seu músculo crescer, você pode fazer musculação em qualquer lugar. O mais importante da musculação não é o lugar. Muita gente paga uma nota para ir para academia, eu vejo aqui, eu moro aqui no Rio, moro aqui em Copacabana, tem academia e custa aqui R$600 mensalidade. Eu passo lá na frente, olho, o cara pagando R$600 de mensalidade, correndo na esteira, achando que vai emagrecer. E aí? Não, você precisa fazer musculação para emagrecer. É isso que eu falo para você. A esteira pode entrar como um complemento, auxiliar, é uma coisinha ali para dar uma cereja do bolo ali, para dar um... É como se você criasse a musculação, é um alicerce. Quando você faz corrida, pedal, faz outra coisa, joga vôlei, dança, você está querendo colocar o quadro na parede, sendo que você nem tem a parede ainda. Então, o alicerce, a base, a estrutura de um bom emagrecimento, um emagrecimento sustentável, é a massa muscular. Enquanto você tiver mais massa muscular no seu corpo do que gordura, você vai estar sempre ali no processo de emagrecimento. Show de bola, galera? Então, musculação, é só musculação que é legal? Musculação, porque aumenta a sua massa muscular, e de novo, massa muscular, ela gosta de comer gordura. A massa muscular é um tecido nobre, é um tecido ativo, é um tecido que o teu corpo precisa ter uma demanda muito alta para o seu corpo, e tudo que faz o teu corpo trabalhar para sustentar essa massa muscular toda, ele gasta muitas calorias. Toda a moeda do nosso corpo, tudo que é gasto no nosso corpo, gasta caloria. Então tudo gasta caloria. Aquilo que gasta muita caloria é muito bom. Então, o que gasta muita caloria? Quando você tem muita massa muscular. Então, quando você movimenta o músculo, o teu corpo precisa levar calorias, levar energia, digamos assim, para acontecer os movimentos. Então, quanto mais músculo você tem, mais calorias você gasta. Então, uma pessoa com pouco músculo, ela está sentada numa cadeira como eu estou aqui agora. Beleza? Vamos imaginar aqui, só para a gente fechar esse primeiro ponto aqui, imaginar uma pessoa como eu. Tio Ed, eu sou baixinho, tá, gente? Tenho 1,70 m, tenho 70 quilos. 72, 70 quilos, vamos arredondar, 70 quilos. Eu tenho, em média, 45, 44% de massa muscular. Hoje eu tenho mais ou menos uns 8 ou 9% de gordura, mas beleza, vamos colocar a massa muscular aqui. Tio Ed, 45 anos, 45% de massa muscular, a minha composição corporal, beleza? Do meu lado tem uma pessoa que é o João. O João também tem a mesma idade, tem também 45 anos. O João tem 1,70 m e o João também pesa 70 quilos. Mas a composição corporal do João é o seguinte: ele tem ali 25% de massa muscular e ele tem ali, por exemplo, 35% de gordura. Eu e o João, nós os dois estamos sentados assistindo televisão. Pelo fato de ter mais massa muscular, eu tenho 45%, pelo fato de estar sentado, paradinho, o meu corpo, ele consome muito mais calorias para estar vivo do que o João, que tem 25% de massa muscular. Vocês conseguem entender isso? Isso se chama gasto calórico basal. Então, o meu gasto calórico basal é muito mais alto que o João. Para já, meu corpo gasta muitas calorias, para já eu consigo emagrecer. Então, meu corpo queima a gordurinha para estar parado. Eu estou dormindo, estou gastando muitas calorias. Então, um pouco isso, só para vocês entenderem, beleza? E qual que é a melhor forma de você aumentar o seu metabolismo através do exercício físico? Primeiro, musculação. E qual que é a outra melhor estratégia? É você fazer treinos intervalados de alta intensidade. É você fazer treinos curtos, treinos rápidos. Por que os treinos rápidos são tão efetivos, tão eficientes no processo de emagrecimento? Porque quando você faz um treino rápido, você consegue aplicar mais intensidade. Quanto mais longo o treino, menos intensidade você aplica. Quanto mais curto o treino, mais intensidade você aplica. O mais importante no treino não é a quantidade de tempo que você está fazendo aquele movimento, mas sim a intensidade que você está aplicando naquele movimento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos colocar um treino de intervalado aqui, que é muito conhecido, que é o Tabata, né? Que é o Tabata, algumas pessoas chamam assim. Então, imagina que você fez 20 segundos por exemplo, 20 segundos de burpees. Todo mundo sabe o que é burpees? Quando você toca a barriga no chão e salta, você fez 20 segundos de burpees.
Vamos colocar burpees não, que pouca gente conhece burpees. Vou colocar aqui polichinelo, todo mundo conhece polichinelo. Imagina que você fez 20 segundos de polichinelo, o mais rápido possível. Aí você descansa 10 segundos, aí você repete 20 segundos de polichinelo o mais rápido possível, descansa 10 segundos, 20 segundos de polichinelo o mais rápido possível, descansa 10 segundos. O que você fez com o teu corpo quando você fez esse estímulo? Você aumentou a tua frequência cardíaca, teu batimento do teu coração aumentou, você trabalhou muitas vezes ali acima de 70, 75, 80, ou seja, você trabalhou numa intensidade moderada para alta, e quando você faz isso, você gasta muito oxigênio. O fato de você fazer em alta intensidade, você gasta muito oxigênio. Então o que acontece? Quando acaba esse treino de polichinelo que você fez de 20 segundos, mas você fez em alta intensidade, o teu corpo precisa repor esse oxigênio que ele gastou para fazer o polichinelo. Então muitas vezes você vai para sua casa e o seu corpo precisa repor esse oxigênio que você gastou. Então acontece um processo chamado efeito EPOC. Efeito EPOC é justamente isso. É quando o seu corpo ele precisa reequilibrar, precisa reorganizar esse oxigênio que foi gasto no movimento. Então muitas vezes ele fica ali horas e horas, depende do exercício que você faz, demora às vezes 12, 24 horas para repor esse estoque de oxigênio que você gastou. Então lembra, toda vez que o teu corpo trabalhar para fazer algum equilíbrio, reequilibrar o seu metabolismo, ele gasta muitas calorias. Então olha a vantagem, você fez um treino curto, então para gente que tem pai, mãe, pessoas que têm pouco tempo, qual que é a melhor estratégia? É fazer treinos curtos, de 15, 20 minutos no máximo, você consegue ter mais resultado do que ficar, por exemplo, 2 horas andando na esteira ou fazendo uma corridinha leve. Justamente por isso, beleza? Show de bola, Ed? Vamos lá, segunda estratégia para você agora acelerar aí, né, a tua queima de gordura. Então é assim, a primeira é a massa muscular e as outras 4 estratégias é para melhorar, é para auxiliar a primeira. Então essas 4 que eu vou passar agora são estratégias justamente para complementar a primeira. Então a primeira é a mais importante. Então todas essas são para ajudar essa primeira a funcionar. Beleza? Então ganhei massa muscular, Ed, através do treino de força e fazer treino HIIT. Entendi isso. Segunda estratégia é você se alimentar através de alimentos que eu chamo de alimentos nobres. Isso é importante, alimentos nobres. E por que você precisa se alimentar através de alimentos nobres? Se você precisa ganhar massa muscular, você precisa colocar minimamente, diariamente, uma quantidade de proteína para você ganhar massa muscular. Simples assim. Massa muscular só ganha com estímulo. Você estimula ele. Você estimula através do treino de musculação. Não tem como ganhar massa muscular se você não estimula, beleza? Através da musculação. E depois, como que você vai fazer esse músculo crescer? Você já estimulou ele. Como que ele vai crescer agora? Você precisa fazer o quê? Colocar um papazinho legal para dentro da barriga. Você precisa agora ajudar ele a crescer. E qual é o macronutriente, o nutriente que é essencial nesse processo de aumento de massa muscular? O tijolinho que vai construir a sua massa muscular. Qual que é? É a proteína. Então, se você hoje se alimenta de qualquer jeito, sabe, não tem uma alimentação rica aí, digamos, em proteínas, não come nem o mínimo, dificilmente você ganha massa muscular. Dificilmente você vai ganhar massa muscular. Principalmente agora depois dos 40 anos. E vamos só resumir. O que é o mínimo aqui, Ed? Vamos pegar o meu exemplo de novo. Eu tenho falado bastante isso nas lives aqui. Vou dar uma dica bem geral. Cada caso é um caso. Eu vou dar a quantidade de proteína, vou falar para você aqui agora, a quantidade de proteína que você deveria comer diariamente. O mínimo, para você não ficar no prejuízo, para você não perder massa muscular, para você não começar a engordar. Então, o mínimo de proteína que você precisa comer diariamente, principalmente a gente, que a gente tem que dar um tiro certo. Vale mais você comer um pouquinho mais de proteína do que você comer menos e ficar em déficit proteico. Beleza? Então vamos lá, qual que é o mínimo que você precisa comer? Vamos pegar uma pessoa, gente. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa sedentária. Tá? Uma pessoa que está parada, não faz exercício físico, uma pessoa que
limpa a casa, às vezes sai com o cachorro, sai para brincar com os filhos, às vezes fim de semana sai para fazer um passeio. Tá? Uma pessoa que vive a vida normal, que não faz exercício físico, tá? Porque se você faz exercício físico, você precisa comer mais proteína comparado com aquelas pessoas que não fazem exercício físico. Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos pegar uma pessoa, tio Ed. Vou imaginar o tio Ed aqui, eu tenho 45 anos, 1,70 m, 70 quilos, beleza. Então o mínimo de proteína que eu, tio Ed, deveria comer se eu fosse sedentário, se tivesse parado completamente, seria 1 grama de proteína para cada quilo. Isso é uma conta bem simples. Não é exatamente assim, mas só para você entender melhor, para você não ficar batendo cabeça aí, tá? Então vai ser 1 quilo de proteína por peso corporal. Então se eu tenho 70 quilos, eu preciso comer 70 gramas de proteína todos os dias. Todos os dias, para não ficar no prejuízo. Ed, eu tenho 80 quilos, você precisa comer 80 gramas. Tio Ed, eu tenho 50 quilos, você precisa comer 50 gramas. Tio Ed, eu sou homem, preciso comer mais proteína que mulher? Não, vamos pegar pelo teu peso. Depende do exercício que você faz, depende da intensidade, quantas vezes, só conversando pessoalmente com a pessoa que a gente entende isso, tá? Por exemplo, o Leandro, que eu mostrei para vocês lá no começo, o Leandro comia pouca proteína. Você viu que ele ganhou muita massa muscular porque a gente ajustou a alimentação dele. Então ele passou a comer mais comida do que antes de entrar no programa. Olha que interessante, olha que bacana isso. Então o mínimo seria isso, tá, gente? Comer 70 gramas de proteína. Agora você pode estar me perguntando, tio Ed, como que eu vou encontrar 30 gramas de proteína para eu suprir a minha necessidade diária, mínima, para não ficar no prejuízo? Como que eu consigo buscar isso na comida? Muita gente faz confusão achando que 100 gramas de carne tem 100 gramas de proteína. Não, gente, não é assim não. Tem gente que fala, tio Ed, 100 gramas de frango tem 100 gramas de proteína. Não, a conta não é essa, beleza? Então a conta, de uma forma geral, tá bom? Então a gente vai falar assim, cada 100 gramas de carne, quando a gente fala carne, estou falando peixe, estou falando frango, estou falando carne vermelha, em média, tem aí 20, vamos arredondar para 25. A gente fala entre 20, às vezes 27, 28, vou colocar para 25 gramas. Cada 100 gramas de carne tem 25 gramas de proteína. Beleza? Então, legal. Então, vamos fazer uma conta aqui. Se eu acordar de manhã comer 3 ovos, cada ovo tem mais ou menos 6 gramas de proteína. Então, se eu comer 3 ovos, são 18 gramas. Vou arredondar para 20. Já comi 20 gramas no café da manhã, na parte da manhã. Agora, para completar 70 gramas, faltam 50 gramas. Então, se eu comer um bife mais ou menos, né, médio, tem 100 gramas de proteína. Tem 25 gramas de proteína, desculpa. Um bife com 100 gramas tem, em média, 25 gramas de proteína. Então, beleza. Já matei 25 gramas na hora do almoço, agora faltam 25 gramas para eu comer ali, completar, digamos ali, o meu mínimo diário. Aí eu vou ali na janta e como mais um bife, ou como mais ovos, ou como um frango, como um peixe. É claro que a gente encontra proteína também em vegetais, em outros alimentos. Estou citando aqui de uma forma bem simples para vocês. E aí eu entreguei ali, digamos assim, a minha quantidade diária necessária para eu não perder massa muscular. Fechou? Então depois, se você faz musculação, é mais. Tem gente hoje comendo essa conta 2 por peso corporal, 2 gramas por peso corporal. Tem hoje estudos mostrando pessoas comendo 3 gramas por peso corporal, até 4 gramas por peso corporal. Então depende muito da pessoa, tá? Citei aqui 1 grama por peso, porque é uma média para uma pessoa que está parada, uma pessoa que está começando, para você ter uma base só. Para você olhar para aquilo que você está comendo aí. Show de bola? Então vamos passar. O segundo pilar foi a proteína para aumentar a massa muscular, porque a massa muscular é o principal para fazer o teu metabolismo acelerar. Então qual que é a outra parte agora que vai fazer você também conseguir ter bastante resultado e perder essa gordurinha que tanto incomoda aí, né? Aquela gordurinha que não sai de jeito nenhum. Gente, até pouco tempo atrás, talvez uns 5 anos atrás, eu tinha uma barriguinha ali, tá? Eu tinha uma barriguinha
E olha, eu já treino já há muito tempo, tá? Treino, me alimento bem pra caramba, mas aquela barriguinha, mesmo eu treinando praticamente todos os dias, eu treino 5, 6 vezes por semana, eu não conseguia perder aquela barriguinha que tava ali no final. Sabe aquela pochetinha caidinha assim embaixo do umbigo? Eu também tinha aquela pochetinha até pouco tempo atrás. Eu comecei a me alimentar melhor. Essa pochetinha mesmo foi sair quando eu comecei a fazer uma coisa que é a terceira estratégia agora, que é o jejum intermitente. Eu chamo isso de jejum funcional. Por quê? Porque quando a gente fala em jejum intermitente, muita gente faz confusão, achando que jejum é passar fome, que jejum tem que fazer restrição calórica. Não, você não tem que se adaptar aos protocolos do jejum. Isso é o grande erro. Quando você vê um monte de protocolo, um monte de coisa pronta na internet, você tenta fazer aquilo, muitas vezes você se frustra. Porque aquilo ali, você não tem que fazer o que está proposto. O jejum tem que se adaptar à sua rotina, à sua vida. O jejum tem que encaixar em você e não você encaixar em protocolos de jejum. Então, quando você vê muita coisa pronta na internet, você não consegue fazer jejum porque é uma forma assim que as pessoas criaram protocolos de jejum que muitas vezes não funciona na tua rotina. Às vezes a pessoa acorda mais cedo, às vezes a pessoa trabalha à noite, às vezes ela trabalha de madrugada, às vezes ela tem o lugar que ela trabalha, ela tem muitos alimentos, então às vezes ela trabalha com os filhos. Então como é que ela vai fazer isso? Então a gente entendeu um pouco a vida de cada pessoa e a gente adapta o jejum para cada estratégia, para cada pessoa, para cada estilo de vida. E por que o jejum vai fazer você conseguir perder aquela barriguinha? Porque o jejum tem vários benefícios. Esquece esses jejum longos, isso é para mais avançado, pessoas que já têm algum conhecimento de jejum. Então o que a gente precisa entender é que o fato de você estar engordando hoje é que você não utiliza o estoque de gordura que está na sua barriga. O fato de você continuar acima do peso hoje, aquela gordurinha que tanto incomoda nas costas, nas pernas, na barriga, na pochete, o teu corpo não para de acumular gordura ali o tempo todo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, nosso corpo, ele não tem limite para acumular gordura. De novo, o nosso corpo, ele não tem limite. Enquanto você estiver comendo, ele está armazenando gordura. É doideira isso. Então o que a gente precisa fazer? Entender como é que funciona o nosso corpo. E de uma forma bastante simples, para você começar já a praticar hoje mesmo, é você parar com essa loucura que inventaram aí de ficar comendo em 3 horas. Comer de 1 em 1 hora, comer em 2 horas, comer em 3 horas. Não, eu tenho que comer mais para acelerar o metabolismo. Isso são as coisas mais loucas que inventaram por aí. Pelo amor de Deus, a gente nunca fez isso. Na vida a gente nunca fez isso. Desde a época que o homem foi criado, a gente está falando dos homens dali lá no começo de tudo, até na década de 70, nossos bisavós comiam um pouco. Como que era a vida de quem vivia na fazenda, na roça, no sítio antigamente? Eu sou do interior de Mato Grosso do Sul. Lá, enfim, muita gente vive até hoje em fazenda, em sítio. Como que as pessoas vivem lá? Acordam de manhã, muitas vezes bebem um café forte, preparam uma marmita, aquela marmita de alumínio, vai trabalhar no campo, na roça, trabalha a manhã toda. Quando chega meio-dia, 11 horas da manhã, ela para numa sombra grande, almoça, aquela marmita cheia de comida, né, com carne de porco, comida, né, muita proteína animal ali, come aquilo e depois vai trabalhar, volta para casa às 5, 6 horas da tarde, prepara a janta e depois vai dormir 7 horas da noite. A gente sempre viveu assim, essa é a nossa rotina. A gente sempre comeu 2, no máximo 3 vezes por dia. É assim que a gente sobreviveu, o nosso corpo está totalmente adaptado, o nosso corpo foi feito para comer pouco, e quando você não tiver comida, o seu corpo sabe buscar esse excesso de gordura. Mas o que aconteceu da década de 70 para cá? Gente, mercado, comida, esse excesso de comida, essas informações loucas da internet fez a gente acreditar que a gente precisa comer a cada 1 hora. Não sei quem inventou isso, essa loucura, e hoje as pessoas acreditam que até gente falando que é preciso, para emagrecer, você precisa comer. Não faz, isso, nossa característica do nosso corpo, ele não foi feito para comer a cada 10 minutos, a cada 1 hora.
Isso não faz parte da nossa genética. A gente sabe viver muito bem em escassez, em falta de comida. Então o que acontece? Por que o jejum faz você queimar a tua gordura da tua barriga? Justamente por isso. Porque imagina, nosso corpo vive em dois estados. Estado de alimentação e o estado não alimentado. O que é o estado de alimentação? Quando você está comendo, gente, o teu corpo está pegando aquela comida e está ali utilizando alguma coisa naquele momento, mas a grande parte ele está armazenando. Ele está armazenando aquelas calorias em forma de gordura, muitas vezes, para você utilizar quando você não estiver comendo. É assim que funciona. Enquanto você está comendo, você está armazenando. Quando você para de comer, você utiliza aquilo que você armazenou. É assim que a gente vive. Agora imagina só, se você está armazenando, daqui 1 hora de novo, você não deixa o teu corpo buscar aquela gordura que está estocada, como é que você vai queimar aquela gordura? Você está jogando mais ainda? Você nunca deixa o teu corpo buscar o estoque de gordura. Então o jejum funcional é justamente isso. É você espaçar um pouco, 4, 5, 6, 7, muitas vezes 8 horas sem comer, como era antigamente, as pessoas iam para a roça trabalhar e às vezes dormia 5, 7 horas da noite e ia comer no outro dia só, muitas vezes 7, 8 horas da manhã, muitas vezes 6 horas da manhã, mas era comum passar 12 horas, 8 horas, 10 horas sem comer e as pessoas viviam muito bem, obrigado, eram muito mais saudáveis que a geração que tem hoje aí. Por quê? Porque as pessoas comiam bem melhor do que comem hoje, comiam menos, comiam o suficiente. Beleza? Então, jejum intermitente, não quero passar aqui protocolos do jejum, não vamos falar especificamente sobre o jejum, mas só quero que você entenda que você precisa passar um pouco mais das refeições. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa, aconteceu com todos os meus alunos aqui, que estavam com aquela barriguinha, não conseguia tirar aquela gordinha entranhada que estava ali, muitas vezes já se alimentava bem, muitas vezes já treinava, já fazia tudo certinho, treino de força, fazia musculação, fazia HIIT, mas não conseguia tirar a barriga. E quando a gente implementou ali o pilar do jejum, foi mágico. A pessoa não só consegue emagrecer, mas também ela aumenta a saúde dela. E depois tem vários benefícios do jejum, beleza? Então o grande lance do jejum aqui é você espaçar um pouco, deixar o teu corpo utilizar o estoque de gordura como fonte de energia, para quando você voltar a comer, ele volta a repor. É assim que funciona. Enquanto você estiver comendo, ele vai estar repondo o tempo todo. Beleza? E tem vários protocolos, formas de fazer jejum aqui no meu Instagram. Basta você dar uma olhadinha lá. Só correr o dedo quando acabar essa live aqui. Lá embaixo tem vários protocolos, como começar o jejum, como comer, o que não comer, como quebrar o jejum. Tem várias dicas aqui. Quando terminar essa live, corre lá, que tem tudo lá. Beleza? Vamos lá. E agora, quarta estratégia para você melhorar a sua massa muscular. Lembra? Tudo que eu vou falar agora está relacionado à melhora, ao aumento da sua massa muscular. Então, outro pilar importante para aumentar a sua massa muscular, qual que é, gente? Dormir bem. Então, a quarta estratégia da live de hoje é ter um sono reparador. E aqui está o grande erro nosso. E eu sei que não é fácil, tá, gente? Com criança em casa, a gente trabalha pra caramba, chega cansado, cabeça cheia, muitas vezes a gente não consegue não consegue dormir, né? A cabeça não para, fica trabalhando o tempo todo. E a gente tem dificuldade em dormir, cada vez menos a gente está dormindo menos, né? Cada vez mais a gente está dormindo menos, cada vez mais a gente está dormindo mal, cada vez mais a gente está dormindo sem qualidade, o nosso sono cada vez mais está ficando ruim, acordando várias vezes durante a noite. Então, tudo isso prejudica nosso aumento de massa muscular. Então, o que a gente precisa fazer para ajudar a ganhar massa muscular? Quarta estratégia, melhorar a qualidade do teu sono. Então, você precisa saber algumas técnicas, algumas estratégias, o que você precisa fazer durante o seu dia para você ter um sono reparador à noite. Então, o que você precisa fazer durante o seu dia para quando você chegar à noite, você sentir sono. Tem como você fazer isso? Vou fazer uma live só sobre isso. Eu vou fazer uma live, lembrando, a gente está fazendo um esquenta aqui para a nossa semana da barriga definida, depois dos 40, vai acontecer dia 19. Eu vou trazer um cara aqui que é especialista, que é o Léo, um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, é um especialista, o cara é fera.
não vai perder essa live, ele é especialista em sono. A gente vai dar aqui estratégia. Então tem vários pontos, o que você precisa fazer durante o seu dia para ter um sono reparador. Então é lá no sono reparador que o teu corpo, principalmente à noite, que você vai aumentar essa massa muscular. Então você estimula o ganho de massa muscular através da musculação, você se alimenta bem durante o seu dia para você ter combustível para aumentar essa massa muscular, e todo esse processo de aumento de massa muscular acontece principalmente à noite, porque é à noite que o teu corpo libera os principais, não só à noite, durante o dia, mas a maior produção de hormônios do crescimento da massa muscular acontece no período da noite, que é o famoso GH, né, que é o grande hormônio do crescimento aí, para quem enfim, já está nessa área, sabe do que eu estou falando. Então é a noite que libera o GH principalmente. Então se você não dorme direito, como que você vai ter GH? Testosterona lá embaixo, porque você também não dorme direito. Aí influencia um monte de coisa, né? Aí você está sem energia, se você não dorme direito, você amanhece outro dia cansado pra caramba, enche a cara de café, porque você tem que passar o dia todo bebendo café para não ficar caindo, ficar dormindo em cima das coisas. Então olha que importante isso. Então quando você tem um sono reparador, e como você sabe se o seu sono está ruim? Basta você fazer uma autoavaliação e perceber como que você acorda. Como que você acorda de manhã? Fala pra mim. Você acorda arrebentado? Acorda todo cansado? A sensação que você não dormiu, é assim que você acorda? Se você acorda assim, é sinal que você teve um péssimo sono. É sinal que você não teve um sono de qualidade. Porque uma pessoa que dorme bem, que tem um sono reparador, ela acorda de manhã sozinha, sem despertador. Tá? Eu estou falando isso, mas eu também não tenho um sono muito bom não, tá, gente? Eu trabalho todos os dias aqui por meu sono melhorar. Meu sono melhorou muito depois que eu apliquei aqui vários recursos, né, digamos assim, para melhorar a qualidade do meu sono. Mas não era bom meu sono não, tá? Então, ter um sono reparador, isso é fundamental para o aumento da massa muscular. Por quê? Porque esse aumenta, é a noite que libera os principais hormônios aí do crescimento, beleza? E quinta e última estratégia, talvez muita gente não acha isso importante, mas todas elas são importantes, e essa também é extremamente importante, é cuidar do seu estresse. Cuidar do seu estresse. Cada vez mais vocês vão me escutar falando sobre isso. Cada vez mais vocês vão me escutar falando sobre o estresse. Infelizmente, gente, se tem uma coisa que pode derrubar a gente, deixar a gente doente, deixar a gente cansado, sabe, sem energia para cuidar dos nossos filhos, para a gente namorar, para a gente treinar, para a gente trabalhar, sabe aquele cara? É quando você está estressado. Quando você está muito estressado, o teu nível de cortisol está muito alto. E o cortisol pode arrebentar a gente. O cortisol pode abaixar a nossa imunidade. E uma pessoa com baixa imunidade, a pessoa fica doente o tempo todo. A pessoa todo dia está gripada, todo dia está com dor de cabeça, todo dia está cansada, não tem disposição, não tem energia, sabe, está sempre cansado o tempo todo. Você conhece essas pessoas assim, quer ficar sentado, quer ficar no sofá o tempo todo? Muitas vezes a pessoa está estressada. Então o que a gente precisa fazer? Por que o estresse ele prejudica a massa muscular? Porque pessoas com níveis de estresse, de cortisol muito alto, não conseguem ter um sono reparador. E lembra que o sono ele é fundamental para o aumento da massa muscular? Então, pessoas com níveis de estresse muito alto, com esse estresse, esse cortisol muito alto, ele compete, ele briga diretamente com o hormônio que faz a gente sentir sono. Então, o cortisol está aqui, e o cortisol é importante para a gente, vale lembrar isso, tá? O cortisol é uma estratégia do seu organismo para alertar você de alguma coisa. Vamos supor, você vê um cachorro correndo atrás de você, o teu corpo entende que aquilo é um perigo, que aquilo você tem que tomar você tem que tomar uma ação muito rápida, tem que fugir. Então o teu corpo faz o quê? O teu corpo libera cortisol, adrenalina ali, muito cortisol, para você ter disposição ali e sair correndo e se livrar do perigo, fugir. Então o teu corpo libera esse cortisol justamente por isso. O problema é que o teu corpo não sabe quando você está correndo de um cachorro, quando você está brigando no trânsito, quando você está discutindo com alguém, ou quando você de repente
resolver um problema que deixou você muito chateado, um problema no teu trabalho. Então tudo isso é problema para o seu organismo. Ele não sabe diferenciar se você está correndo do animal ou se você de repente está vendo, sei lá, uma tragédia na televisão ou alguma coisa que está acontecendo na tua vida. Então tudo isso cria estresse no seu corpo, tudo isso gera estresse. Se está gerando estresse em você, está subindo o cortisol. E olha que doido isso. Esse cortisol vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E quando você chega à noite, imagina quando você tem um dia muito cansativo, muito pesado, às vezes tem que tomar várias decisões difíceis durante o dia. Como a tua cabeça está à noite? Não está cansada? Por que a tua cabeça está cansada à noite? Porque teus níveis de estresse, de cortisol, estão muito altos. E normalmente quando você está cansado, muito estressado, teve dias difíceis, teve um dia muito difícil, você tem muita dificuldade para dormir, não tem? É assim que funciona? Por que você tem muita dificuldade para dormir? Porque o teu nível de cortisol está muito alto, ele está brigando diretamente com o hormônio que faz a gente sentir sono. Então o que acontece? Ele engole e não deixa esse hormônio que faz você sentir sono prevalecer no seu organismo. Então ele fica brigando, então ele é mais forte. Então o que você precisa fazer durante o teu dia? Você precisa controlar esses níveis de estresse. Então tem várias ações que eu coloco para vocês aí, cada vez mais falando sobre isso, para você controlar, saber estratégias de respiração, meditação, concentração plena. Tem vários recursos que a gente utiliza aqui. O próprio treino, quando você treina, você consegue baixar ali, digamos, a teu estresse, você acalma um pouco a tua mente. Então quando você utiliza esses recursos, abaixa o cortisol, e quando você chega à noite, você está com o cortisol mais baixo, mais controlado, aí você tem um sono reparador. Olha que importante isso. Então é isso, gente. 5 estratégias aqui, só recapitulando aqui, 5 estratégias para acelerar o seu metabolismo. E todas as estratégias, as quatro estratégias que eu citei por último, são estratégias para justamente equilibrar, aumentar, melhorar a primeira estratégia que é mais importante, que é o aumento da massa muscular. Então, se você quer emagrecer, quer perder barriga, quer definir, quer ter resultado depois dos 40 anos, você precisa aumentar a sua massa muscular. Beleza?